Deixa eu parar. Aí, apareceu. Gente, bom dia. Tudo bem? Agora o Matheus está gravando. E quero primeiro, né, dar bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Quero dizer também que eu não vou esperar o pessoal entrar, porque, como eu disse, eu sei que esse é um horário ruim para fazer a monitoria. 8 da manhã no sábado, todo mundo está dormindo agora, todo mundo festou na sexta-feira, entendeu? Inclusive eu. Mas, infelizmente, foi o único horário que eu consegui, que eu achei livre, para poder dar monitoria para vocês. Eu queria muito participar dessa atividade, ter experiência, contribuir com vocês aí no aprendizado. E aí, por isso que todos os sábados, assim, eu não vou ficar esperando muito o pessoal entrar, porque eu já imagino que a presença online aqui ao vivo vai ser bem baixa, vai ser difícil. Mas eu sei que vocês assistem gravadas depois, então podem ficar tranquilos se todas vão ser gravadas. E é isso, bora começar. Antes de tudo, quero pedir desculpa pela confusão sobre ter aula ou não ter aula no sábado passado. Eu havia entendido que as monitorias seriam quinzenais. Falei para vocês que só teríamos aula hoje. Depois, entendi que não, Jesus, não seriam quinzenais, são semanais. Falei, então, beleza, vai ter monitoria no dia 11. Mandei avisando que teria no dia 11. Só que, excepcionalmente, naquela semana, o Bruno acabou ficando doente. Não conseguiu ministrar aula para algumas das turmas e não tinha matéria para eu revisar com vocês. E eu falei, Bruno, o que você quer que eu faça? Você quer que eu adiante a sua matéria? Você quer que eu fale sobre outro tema? Tô sem o que fazer. E ele falou, não, Maju, cancela a monitoria, se você quiser, né? Porque realmente não tem matéria para dar. E não faz sentido também, né? Não faria sentido eu ficar prendendo vocês por uma coisa que não tinha muito que a gente revisar, porque a última matéria já havia sido revisada. E aí, por isso, mais uma vez, excepcionalmente, não teve a monitoria no dia 11. Mas a partir de hoje, todas serão semanais. Então, a gente está tendo hoje, dia 19, teremos no dia 26 e assim por diante. A prova integrada de vocês, salvo engano, ela vai ser no dia 7 de novembro. Acho que já foi divulgado para todo mundo, vai cair numa quinta-feira. Para a prova integrada, a gente tem aquela revisão que é presencial na faculdade. Mas, é assim, uma semana antes, uns dias antes, eu aviso vocês qual vai ser o dia, sala, horário, para vocês programarem e irem assistir presencialmente. Pelas reuniões que a gente tem na monitoria, não vai ser gravado, então acredito também que não vai ser transmitido, mas quem puder ir comparecer na faculdade, fazer essa revisão com a gente, vai ser muito legal. E agora, chega de delongas e vamos começar a aula. Bora lá. Eu queria um jeito de não ficar essa barrinha do lado, mas eu acho que não tem. Então, vamos nos contentar com isso. Aqui a capinha nossa do monitoria sexto semestre, direito do trabalho, que vocês já conhecem. Minha fotinha segue aqui também, mas se você já viu a aula passada, você também já me conhece. Eu sou Maria Júlia Jardim, deixei meu Instagram em cima para quem quiser acompanhar. Sou aluna do 8º semestre de Direito da Unisal, sou da 42ª turma, sou assessora na Secretaria de Negócios Jurídicos de Cachoeira Paulista, então já trabalho nesse ramo e sou apaixonada por direito trabalhista. É uma área assim que eu gosto muito e pretendo me especializar logo aí quando eu me formar, daqui a um aninho, e por isso que eu resolvi dar essa aula para vocês. E vamos finalizar os tipos de empregado. A gente já falou na semana passada sobre semana retrasada, hipersuficiente e o empregado rural. E agora, para finalizar, a gente fala do empregado doméstico e do gerente, cargo de confiança, pessoal que é conhecido aí por ter essa questão de gestão e tudo mais. Começando pelo empregado doméstico, vamos às condições, requisitos, quais são os elementos que têm que estar presentes para que seja caracterizado que a pessoa é um empregado doméstico. A gente já começa por um que foi citado na última aula, que é não gerar lucro. Eu me lembro que a última questão que eu dei para vocês na última monitoria perguntava sobre qual tipo de empregado que era aquele determinado caso, e era assim, tinha praticamente todos os elementos para ele ser um caseiro, então, ser um empregado doméstico, porém,
a atividade que ele fazia de limpar a chácara, cuidar da chácara, receber os hóspedes, gerava um lucro ao dono da chácara, ao seu empregador, né, o locatário do imóvel. E, logo aí, para começar, um dos requisitos para ser empregado doméstico é que o serviço que você presta não gere lucro. Então, tem que ser um serviço ali em casa, uma pessoa que cuida da sua casa, pode até ser um caseiro, mas aquilo não pode gerar lucro pro empregador. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês. Caseiro de fazenda. Caseiro, onde cuida da casa, cuida da fazenda, limpa o jardim, tira o leite e tudo mais. Tá ali trabalhando com uma pessoa, é contínuo o serviço, é no âmbito residencial. Mas esse caseiro, ele traz lucro para o fazendeiro. Por quê? Seja na colheita, seja na tiragem do leite. Isso está trazendo um lucro para ele. Então, por exemplo, um caseiro, ele não é empregado doméstico. E aí a gente já tem o primeiro requisito, que o serviço não gere lucro. O segundo requisito é que você preste esse serviço para uma pessoa ou para uma família. Então, pode você prestar o serviço diretamente para a dona Luzia ou para a família da dona Luzia. A família da dona Luzia tem uma casa de vó, assim, que todo mundo vai lá, todo mundo cuida da casa, no final de semana todo mundo lá. Ou uma chácara que é de todo mundo, só que assim, é só da família, ninguém aluga nem nada. Uma chácara da família que você cuida lá para eles, e só eles que vão, não gera lucro, tem que ter esse requisito de ser ou para uma pessoa ou para uma família. Não dá para o empregado doméstico ser o empregado doméstico de uma empresa, por um exemplo, entendeu? Quando a gente entra na questão da empresa, aí já provavelmente vai se caracterizar como empregado comum, no cargo de faxineiro, algo assim. Mas para ser doméstico tem que ser para uma pessoa ou para uma família. Terceiro requisito é estar no âmbito social, residencial, perdão. E quando a gente fala no âmbito residencial, não necessariamente é na casa da pessoa, mas é no âmbito residencial, assim, por um geral. Então, foi como eu disse, pode ser numa chácara, pode ser em uma fazenda onde tem a casa do patrão e você mora na sua casa de caseiro. E aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque em muitos casos de caseiros, de fazenda, o marido, né, o homem, ele fica na tiragem de leite, no cuidado com o gado, no plantio, e a esposa, perdão, gente, passou um carro aqui, e a esposa fica na questão da limpeza. Então, mas aí a esposa limpa só a casa do patrão. Ela limpa ali a casa, a varanda e tudo mais. A esposa é empregada doméstica. Por quê? Porque ela está ali no âmbito residencial do patrão, limpa a varanda, limpa a piscina, limpa ali a casa dele, a área de churrasco. Não está gerando lucro nenhum para ele, porque ele está usufruindo ali com a família dele e tudo mais. Já o marido gera lucro, não empregado doméstico. Mas eu quero que fique fixado na cabeça de vocês é que âmbito residencial não é só a residência da pessoa, não é só a casa. Pode ser. Isso é um exemplo aqui, mas não vai dar certo. Peraí, gente. Pode ser na chácara que a pessoa tenha. Na chácara que a pessoa tenha como ir de final de semana, como um lazer e tudo mais. Pode, por exemplo, eu tenho uma casa na praia e eu não alugo ela. É a minha casa na praia e eu tenho uma empregada doméstica que vai lá 3 vezes na semana limpar para mim, porque vira e mexe eu tô na praia, eu gosto que ela fique ali limpando para mim. Às vezes os meus filhos vão também, às vezes meus netos pedem para ir. Então ela não me gera lucro, ela tá trabalhando para mim e é no meu âmbito residencial, porque apesar de não ser a casa que eu moro, ela faz parte da minha residência, porque ela é a minha casa da praia, entendeu? Então, isso também tem que ser um requisito para que seja empregado doméstico. E, para finalizar, tem que ter continuidade. E esse é o único caso que a habitualidade não, ela tem uma regra. Porque a gente aprende lá no conceito de empregado que um dos requisitos é ter habitualidade, mas às vezes você trabalhar uma vez na semana, a gente torna aquele serviço com habitualidade. Porque assim, se eu trabalho toda segunda-feira, 6 horas da tarde, na Unisal, eu tenho habitualidade, entendeu? Porque eu tô trabalhando um dia na semana, beleza, mas eu vou toda segunda-feira eu tô indo ali. Já o empregado doméstico é a única situação em que você precisa
ter mais de 2 dias na semana. Então, quando é um dia na semana, a gente tem aquela situação da diarista. Então, lembrem, é a única situação. Mas para ser empregado doméstico, tem que ter essa continuidade de mais de 2 dias na semana. Então, recapitulando, eu gosto de fazer assim, como fala? Explicar minuciosamente cada um dos requisitos e depois fazer o geralzão. Condição, bate o olho no enunciado da prova e vê. Não gerou lucro para o empregador? É para uma pessoa ou para a família da pessoa, está no âmbito residencial e trabalha mais de 2 vezes na semana? É empregado doméstico. Acabou? Beleza. As vantagens, direitos, chamem como quiser, do empregado doméstico. Antes, gente, o empregado ou empregada doméstica tinha aqueles comuns de assinar CPS, tinha seu salário mínimo, né? Tinha o DSE, que é o descanso semanal remunerado, 13º, férias, aviso prévio, seguro-desemprego, vale transporte e estabilidade. Mas, o que acontece? O FGTS, ele era optativo. Não tinha hora extra, não tinha adicional noturno e a jornada de trabalho não era fixa. Então, tinha aí empregadas domésticas que ficavam o dia inteiro trabalhando. Começava de manhã, no café da manhã, acabava na janta. Não tem mais essa situação, a não ser que seja pago as horas extras, mas também no limite da CLT. Então, agora, depois da reforma e tudo mais, foram estabelecidos todos os direitos realmente. Então, agora o empregado doméstico tem FGTS obrigatório, igual todo mundo. A jornada fixa dele é de 8 horas diárias, 44 semanais. Tem as horas extras, como todo mundo, 50%. Tem o adicional noturno também, igual o empregado comum, 20%. O horário também do adicional noturno, eu não estou me recordando agora, mas depois eu falo para vocês. Mas é o mesmo do empregado comum. Se eu não me engano, é das 22 às 5 da manhã, mas eu não tenho certeza, então confiram. Mas eu sei, só para dizer para vocês que o empregado rural, o horário é diferente, o empregado doméstico ele é igual o do empregado comum. E um direito que ele não tem é da reintegração. Então, naqueles casos de a pessoa foi mandada embora, sem justa causa, e aí acontece um processo trabalhista, pororó. Em algumas empresas, uma das penalidades, uma das sanções, né, que a justiça dá para a empresa é que ela reintegre o funcionário. E aí, no caso do empregado doméstico, ele não tem esse direito. Bom, finalizamos. Nossa, que tanto que eu falei, só do empregado doméstico. Gente, é porque o slide é pequenininho, mas a gente começa a falar e fica porque são muitas coisas. Eu gosto de deixar o slide mais, assim, enxuto e falar mais com vocês, que acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Vamos, então, ao cargo de confiança e gerente. Cargos de confiança, gerente, ambos são a mesma coisa. Por exemplo, em cargos comissionados na administração pública, a gente tem o cargo de confiança e ele se enquadra nessa questão aqui. Eu estou dizendo isso porque quando eu fui estudar sobre, eu fazia estágio na prefeitura e eu fiquei com essa dúvida. Nossa, então esse cargo de confiança é aquele da prefeitura também? E é. É o gerente, é o cargo de confiança, é aquela pessoa que é definida pelo empregador. E aí, quais são os requisitos, os elementos para que... Elementos não, requisitos mesmo, para que seja considerado um gerente. Tem que ser definido pelo empregador. Então, foi o empregador que contratou ele, o empregador que falou, esse aqui vai ser meu cargo de confiança, esse aqui vai ser gerente, esse aqui vai ter essa função na empresa. Então, é o empregador que coloca isso, ele demonstra essa confiança para ele, entendeu? É dado pelo empregador. Segundo requisito, ter poderes de mando. Então, ter subordinados, assim, tem subordinados, tem pessoas que respondem a ele, é um cargo de confiança. Então, a pessoa tem que ter os poderes do empregador. Lógico que não vai ter todos os poderes do empregador, mas, por exemplo, o gerente da Magazine Luiza, ele tem poder para decidir sobre a folga dos funcionários, tem poder para decidir sobre que horas a loja vai abrir. Hoje é feriado, vai abrir que horas? Hoje vai abrir mais tarde, porque a gente vai fazer uma reunião aqui. Hoje isso aqui. Ele tem poderes de mando sobre os subordinados. Então, esse também é um requisito para que seja considerado que a pessoa é gerente. E, para ser também, tem que receber no mínimo de 40% de gratificação
sobre o salário. Então, se o salário da pessoa ali é R$1.000, estou supondo bem baixo, porque é difícil um gerente ganhar R$1.000. Mas se o salário base da pessoa é R$1.000, ela se tornou gerente, tem que ganhar pelo menos 1.400. Senão, não se enquadra. Tem que ter essa gratificação. E por que a gente tem essa gratificação? Porque o gerente ele não tem jornada fixa, gente. O gerente ele não tem hora extra. Ele não tem direito a, por exemplo, 8 horas da noite, meu chefe me liga. Ah, fulano, vai lá resolver tal coisa para mim. Beleza, eu vou com hora extra. Não, você não vai com hora extra. É meu cargo de confiança, você é meu gerente, você vai resolver isso para mim. Seja 5 da manhã, seja 8 da noite, independente de qual hora seja. E por conta de não ter as horas extras, para o empregado, gente, vamos lembrar que um dos princípios do direito do trabalho é a proteção do empregado. Então, como o empregado já não tem essa jornada fixa, já não tem essa hora extra, a CLT garante a ele esse mínimo de 40% de gratificação, que pelo menos já supre aí todas essas questões, todas as horas extras que, apesar de não ter, ele vem fazendo, todas as vezes que ele atende um empregador fora do seu horário, ali comum de trabalho. Então é isso, não tem hora extra, mas tem o mínimo de 40% de gratificação no salário. E voltando aqui só na questão da confiança, o fato da pessoa ser empregada, ser advogada, perdão, não gera presunção de confiança, tá? Então, às vezes a gente fala assim, é definido pelo empregador, porque tem confiança nele e tudo mais. Mas o advogado, por exemplo, é um cargo da empresa que tem que ter muita confiança, porque é o que a gente brinca, você não pode mentir para 3 pessoas. Para o advogado, para o padre e para o médico. Então, a gente entende, né, que o advogado da empresa já é uma pessoa de confiança do empregador, mas o fato dele ser advogado não presume que ele seja o cargo de confiança. Precisa ter aí todos esses requisitos, ter poder de mando, ter a gratificação para realmente considerar. E, falando assim dos efeitos práticos do cargo de confiança do gerente, ele não tem a segurança no cargo. Então, assim, eu sou gerente, eu ganho tanto, não sei o quê, eu tenho estabilidade? Não. A qualquer momento, tempo, motivo, independente de justo motivo ou não, o empregador pode retirar ele desse cargo. Então, o empregador retira ele do cargo de confiança, ele volta para o cargo de início, o cargo base e tudo mais, tranquilamente. Então, não é que o empregador pode mandar ele embora. Mandar embora pode também, lógico, sem justa causa, vai pagar todos os direitos trabalhistas. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que para ele ser retirado somente desse cargo de confiança, dessa função de gerente, voltando para o seu cargo inicial, é a qualquer momento, sem tempo, sem motivo, sem nada. E não gera alteração ali no contrato de trabalho, porque a gente tem aquilo que o contrato de trabalho não pode ser alterado para uma situação pior. Então, sempre ele tem que ser melhorado. Exceto no caso do cargo de confiança, do gerente, porque o contrato de trabalho pode sim ser modificado, a pessoa volta a receber menos, porque ela perde a gratificação, volta a exercer um cargo ali de início, sem ser aquele de confiança, e tá tudo bem, é direito do empregador fazer isso. E a gratificação também é retirada, como eu falei para vocês. Ela não integra o salário. Eu lembro que na minha aula, quando eu tive essa matéria, o Bruno contou que realmente, hoje em dia eu trabalho no serviço público e eu vejo que pessoas assim muito antigas, que tinham cargos de confiança, aquela gratificação integrava o salário. Eu não me recordo quantos anos precisava, mas a partir de tantos anos naquele cargo, por mais que a pessoa saísse, aquela gratificação já estava integrada ao salário dela e não poderia ser retirada. Isso não tem mais. Não integra o salário. Então, você pode passar 10 anos recebendo... Seu salário é 2.000. Beleza? Beleza. O patrão chegou, falou assim, eu quero que você seja meu gerente, não sei o que, você vai ganhar 5.000 para ser meu gerente, gratificação aí de 3.000, beleza? Beleza. Ficou 10 anos sendo gerente, 10 anos ganhando 5.000. Certo dia, a empresa está quebrando, ou meu patrão não está confiando mais tanto em mim, me tira do cargo, continuo ganhando 5.000? Não. Vai ganhar os 2.000 que você ganhava 10 anos atrás. Não integra o salário, não tem essa estabilidade de não poder sair do cargo, não tem essa estabilidade de não perder aquele valor. Sem justo motivo, sem tempo, pode estar a um longo prazo no cargo, você pode ser retirado do cargo e pode perder a gratificação. Ela não integra o seu salário, ela não é fixa.
Beleza? Belezinha. Acabamos, então, os tipos de empregado. Falei hoje com vocês do doméstico e do cargo de confiança gerente. Gente, só para fazer um adendo aqui, vocês me perdoem, que fica uma cantação de galo no fundo dessa aula. Na outra ele ficou, infelizmente, atrás da minha casa, o galinheiro, que não tem para onde a gente fugir. Temos que continuar dando aula com as galinhas aqui. Mesmo que você está no salto passando trem, é a mesma situação aqui em casa. E agora vamos lá. Quem é o empregador? No conceito principal, assim, falando, o que a CLT define, piriri, pororó, o empregador é a empresa. Então, considera-se empregador a empresa, está isso no artigo 2º da CLT. Porém, por equiparação, os profissionais liberais, instituição de beneficência, associação recreativa e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem os empregados, né, também são gente. Porque a pessoa está ali empregando alguém. Então, assim, eu sei que por analogia fica óbvio que a gente tem que falar, porque quando a gente lê só o artigo 2º, a gente acha que é só empresa. E que, então, por exemplo, um médico que tem uma secretária não vai ser empregador, mas ele é empregador. Uma associação beneficente, por exemplo, uma associação São Vicente, são instituições sem fins lucrativos. Uma aí que a gente tem como base a Unisal. A Unisal é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e a Unisal é uma empregadora. Por quê? Porque ela gera emprego, ela admite trabalhador como empregado. Então, assim, esses dois, por equiparação e por principal, eles são os conceitos de empregador. Aí a gente vem e tem as teorias, porque a doutrina sempre tem que ter teoria. A doutrina sempre tem que ter crítica. Eles não ficam sozinhos, eles não ficam quietinhos. Eles não sabem ver as coisas e falam assim, beleza, concordo. Não. Eles querem criticar, eles querem inventar teoria e a gente vai estudar as teorias. A gente tem duas. A da personalidade, que é do Orlando Gomes, e da despersonalização, que é do Sérgio Pinto. O Orlando Gomes diz que o empregador é a pessoa natural ou jurídica que utiliza o serviço de outra pessoa em virtude do contrato. Então, eu, ou pessoa jurídica, minha empresa, estou utilizando o serviço de outra pessoa através de um contrato, como fala? Perdi a palavra. É empregador. Pronto, eu sou empregador e acabou. Já vem a questão do Sérgio Pinto, que é a teoria da despersonalização, que diz que não é requisito para ser empregador ter a personalidade. Então, a gente tem aí duas situações difíceis. Porque o Orlando Gomes diz que tem que ter personalidade, então tem que ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e veio o Sérgio Pinto e acaba tudo falando, não é e pronto. E aí vocês ficam, Maria Júlia, tá, você me falou o conceito principal, você me falou o conceito por equiparação, você me falou a teoria, filha, me explica, porque eu não estou entendendo. Cada um fala uma coisa, eu vou fazer o quê? Conclusão, empregador é aquele que tem empregado, acabou, pronto. Tem personalidade jurídica? Não tem. É profissional liberal? É empresa? É pessoa física? Não importa. Empregador é aquele que tem empregado. A prova disso é o empregado doméstico que é registrado na carteira por um casal não, né? Mas por uma mãe de família. A mãe de família não tem CNPJ, a mãe de família não tem uma empresa aberta, a mãe de família não tem personalidade jurídica, mas ela contratou, por exemplo, uma babá, ela vai registrar a CTPS da babá. Por um CNPJ? Não. Como simplesmente uma mãe, né, uma dona de casa, mãe, que quis contratar uma babá. Então, empregador é aquele que tem empregado, independente, assim, dos requisitos que eu citei aqui para vocês. Entretanto, nas provas fica um pouquinho mais difícil, porque prova não é para ser fácil. Prova é para fazer a gente surtar, deixar os cabelos arrepiados. O que eu vou responder na prova? Se perguntar segundo a CLT, a gente vai lá naquele conceito principal, artigo 2º da CLT, empregador é a empresa. Então, se no iniciado falar, segundo a CLT, considerando o previsto na CLT, considerando as normas da consolidação das leis trabalhistas, quem é o empregador? É a empresa. Acaba aqui. Simples. Empregador é a empresa. Segundo a CLT, é isso. Fácil, rápido, sucinto. Empregador é a empresa, segundo a CLT. Se
perguntarem o conceito de empregador, é a pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado que gera emprego. Então, pessoa física pode ser qualquer um, pessoa jurídica, uma empresa, e pode ser um ente despersonalizado também, que a gente volta. Não precisa ter a personalidade jurídica. Esse é o conceito de empregador. Então, mais uma vez, se pergunta segundo a CLT, a gente restringe só a empresa. Se pergunta no âmbito geral, é pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado. A gente não faz essa restrição. Beleza? Combinado? Seguindo. Ué, gente. Duplicou meu slide aqui, galera. Vocês ignoram esse aqui, tá? Tá bom? Ah, não duplicou não. É que eu esqueci de tirar essa parte aqui do cantinho. Mas tudo bem. Não, duplicou mesmo. Duplicou porque eu... baguncei o slide. Vocês me perdoam. O que eu coloquei aqui nesse canto, eu coloquei nesse slide também. Vocês ignoram o outro. Quando eu mandar para vocês, eu vou tirar aquele lá, tá? Os elementos, então, para ser um empregador. A gente já falou quem que pode ser um empregador. Pessoa física, pessoa jurídica ou ente desprofissionalizado. Mas é só isso? Não. Peraí, gente, que tá alguma coisa errada em nome do Senhor Jesus. Tá errado também, mais uma vez, vocês ignorem essa parte do gratificação sobre o salário, que isso veio de lá do slide do cargo de confiança, ficou. Eu não reparei que tinha ficado. Quando eu mandar o slide para vocês, vai estar corrigido isso. Vocês ignorem isso. Vocês põem a mão assim, tampando o canto direito do slide, e tá tudo certo. Mas para ser um empregador, além de, como a gente já conversou, ser pessoa física, pessoa ou pessoa jurídica, ou ente despersonalizado, ele tem que assumir o risco da atividade econômica. Então, tirando o caso da pessoa, do empregado doméstico e da babá, ele admite o risco de uma atividade econômica. Então, é um empresário, um produtor rural, um dono de uma loja, qualquer coisa nesse sentido. Gente, eu tinha colocado aqui nesse canto direito uma informação muito importante, que é o terceiro requisito. E eu não sei por que não ficou, mas eu vou falar e no slide que eu mandar para vocês vai estar. Mas são 3 os requisitos. O terceiro é que é uma pessoa que admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Traduzindo, é a pessoa que contrata, a pessoa que paga e a pessoa que direciona a pessoa ao que ela tem que fazer. Então, eu contratei você, eu sou seu empregador. Eu estou te pagando, eu sou seu empregador, e eu estou dizendo o que eu quero que você faça. Então, Maju, você vai fazer o serviço desse jeito. Maju, te contratei, você vai fazer isso, isso, isso. Esse é o empregador, gente. É facinho também. Assumir o risco da atividade econômica. Admitiu, assalariou, dirigiu a prestação de serviço. IEPF, PJ ou ente despersonalizado é empregador. E é importante lembrar que a lucratividade não é requisito para ser empregador. Por isso que eu coloquei esse asterisco aí. Apesar dele assumir a atividade econômica, esses são elementos do conceito, não são requisitos. Isso é muito, muito, muito importante eu deixar claro para vocês, porque quando a gente fala ele assume o risco da atividade econômica, dá para entender, de novo, que aquele caso do empregado doméstico, aquele caso da babá, não são, mas são sim. Apesar de ser um dos elementos, a pessoa que assume o risco da atividade econômica, não é um requisito gerar lucratividade, beleza? Ele está assumindo o risco da atividade econômica em questão de estar pagando alguém, de ter essa onerosidade, mas não é requisito o fato de que ele tenha lucro sobre o serviço daquela pessoa. Ok? Estou com medo de ter ficado confuso para vocês. Então, vou só fazer um resumão. Elementos. PF, pessoa física, PJ, pessoa jurídica ou ente personalizado. Assume o risco da atividade econômica, mas não tem a obrigatoriedade de ter a lucratividade. E vocês ignorem esse mínimo aqui no slide que eu vou mandar para vocês, ele vai estar corrigido. Tem que ser uma pessoa que admite, contrata, assalaria, paga o salário da pessoa e dirige, comanda, ensina como vai ser a prestação de serviço. Ok? Ok, gente, vocês me perdoem a questão do slide. Eu finalizei ele hoje cedo. Acordei 6 horas da manhã e estava finalizando o slide
talvez por um sono profundo eu tenha errado, mas acontece. O que eu vou mandar para vocês vai estar tudo certo. E para finalizar, a última matéria que o Bruno deu, pelo menos para a turma da manhã, não cheguei a confirmar com a turma da noite, mas acredito que sim, é o poder empregatício, né? O que é o poder empregatício? Quais são os poderes que o empregador tem e tudo mais. O conceito do poder empregatício são os direitos, assim, as prerrogativas asseguradas ao empregador por conta da subordinação. Então, é lógico, eu sei que o direito do trabalho protege o empregado, mas também, gente, é uma balança de dois pesos iguais e a balança tem que estar sempre equilibrada. Então, é claro que o empregador tem seus direitos, tem suas prerrogativas asseguradas. E ele tem, então, esse conjunto de direitos, de poderes que ele tem assegurados a ele, e tem 4 formas de serem exercidas. A gente tem o poder diretivo, que eu até citei para vocês no slide anterior, que é o poder de organizar, comandar, dizer como que a pessoa vai fornecer aquele serviço, como que vai ser prestado. Lá, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim, assado, desde que, obviamente, não seja uma maneira ilícita da pessoa fazer aquilo. O empregador tem esse direito, esse poder de organizar e comandar. A gente tem o poder regulamentar, que é as regras ali do contrato, do regulamento. Então, o empregador, mais uma vez, desde que dentro dos limites da CLT, dentro da legalidade de uma relação de trabalho, o empregador tem o direito de mudar as regras do contrato, de decidir como vai ser feito. Então, é o empregador que fala qual vai ser o seu horário de serviço, se vai ser das 8 às 4, se vai ser das 9 às 2, se vai ser independente do horário. É o empregador que vai te dizer. É o empregador que, mais uma vez, dentro dos limites legais, vai dizer qual vai ser o seu salário, cabe a você aceitar ou não. Mas é ele quem vai regulamentar, é ele quem vai regulamentar o que você vai fazer, é ele quem vai regulamentar como será o seu horário de almoço, como que vai ser as suas folgas, quando você pedir para ele. Tudo isso vai ser regulamentado pelo empregador, é um direito que é assegurado a ele. Depois a gente tem o poder disciplinar, que é o direito do empregador de impor sanções. Então, ele pode, por exemplo, advertir o funcionário, suspender o funcionário e, o caso mais grave, a fase final, né, que é a demissão, que o empregador pode demitir, seja por justa causa ou não, o empregado. Então, tem esse poder, o que a gente chama de poder disciplinar? Porque esse poder, gente, na teoria, eu sei que infelizmente na prática não é assim, mas em tese ele é para disciplinar o empregado. É para que ele consiga ir lapidando o empregado, né? A gente vai disciplinando ele para no fim ele aprender e continuar aqui na empresa e tá tudo certo. Infelizmente, às vezes não acontece dessa forma, mas por isso que a gente chama de disciplinar, para o empregado se manter ele na disciplina. Não é que a sanção seja algo para prejudicar o empregado, para ser ruim para ele. É basicamente para realmente disciplinar. E uma coisa que eu gosto de deixar, até o Bruno falou na aula, que é uma observação muito importante, a lei não autoriza multas ao empregado. Salvo o atleta profissional, que tem as questões lá do direito esportivo e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse âmbito agora, mas salvo o atleta profissional, a lei não autoriza multa ao empregado. Então, multa por isso, multa por aquilo, não tem. Gravem isso. Os tipos de poder disciplinar são advertência, suspensão e demissão. Beleza? Inclusive, tem aquela situação, se eu quebrar alguma coisa no meu serviço, se eu bater o carro da empresa, o que pode acontecer é que, comprovado que foi com dolo, que você teve a intenção de fazer aquilo, que você podia ter evitado e não evitou, o empregador pode cobrar, né, judicialmente, que você indenize aquele dano que você causou, tendo dolo, tendo a intenção de causar aquele dano. Mas não é uma multa, tá? Gosto de diferenciar isso. Não é uma multa. É uma indenização pelo dano que você gerou a ele. Não é uma multa. Beleza? E o último poder é o poder fiscalizatório, que isso aí a gente já sabe, que é o poder de literalmente vigiar o funcionário, ver se ele está trabalhando, ver se está fazendo tudo certinho, ver se está fazendo do jeito que eu pedi,
Estou fiscalizando para ver se ele está fazendo as normas da empresa. Então, assim, fiscalizar realmente. Mas, como tudo que eu falo aqui para vocês, eu falo, gente, dentro do limite da legalidade, dentro do limite da CLT, um dos limites que, assim, é garantido ali pelo artigo 5º da Constituição Federal é que garante a intimidade do funcionário. Então, assim, está fiscalizando? Beleza, mas está fiscalizando no âmbito profissional. Por exemplo, quando o empregador coloca câmera no seu ambiente de trabalho, ele precisa te avisar e ele precisa que você escreva para ele. Eu, fulano de tal, tomei ciência de que aqui no meu serviço de trabalho, no meu ambiente de trabalho, tem câmera, seja com áudio, seja sem áudio. Você precisa ter essa ciência. Porque, por exemplo, casos, gente, de câmera escondida, isso não pode. O empregador não pode estar te vigiando sem que você saiba. Então, ele tem o direito de vigiar, é direito dele. Se ele for te avisar, falar assim, fulano, assina aqui que você está tomando ciência de que tem câmera, você não pode se recusar. É direito seu saber, mas é direito dele colocar. Então, são esses limites. É o que a gente fala, um direito termina quando começa o do outro. Então, por exemplo, o seu direito de ter a ciência, ok, mas ele acaba quando começa o direito do empregador de que ele tem de fiscalizar. Assim, da mesma forma, ao contrário. O direito do empregador de vigiar, ele tem esse poder de fiscalizar, mas esse poder acaba a partir do momento que o empregado tem direito de saber que está sendo vigiado. Então, é sempre, mais uma vez, aquela balança, gente. A balança tem que estar sempre equilibrada. O empregador tem direito, o empregado tem direito. Mas é importante falar para vocês que essa questão de vigiar, de fiscalizar e tudo mais, é direito do empregador, desde que seja garantida a intimidade. E, para finalizar, que horas são? Temos aqui 8h42 já. Eu só ouvi um barulho na reunião. Deixa eu ver se alguém chegou a entrar. Não, ninguém entrou. Deixa eu voltar. Eu vou resolver 2 questõezinhas da OAB com vocês. Toda a monitoria, eu vou tentar trazer questões da OAB para falar com vocês. Por quê? Porque acredito que vocês, no ano que vem, vão estar podendo fazer a OAB, assim como a minha turma pode fazer agora. É só a última, né? Só a de dezembro, mas já é bom começar a conhecer a banca, conhecer como funciona desde já. Então, eu gosto de trazer sempre questões do OAB no final para vocês. E a gente resolve juntos e vocês começam a entender como que funciona. Trouxe a primeira questão aqui. Vamos lá. Renato é empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a CPS de Renato foi assinado como sendo operador de máquinas da empresa de titularidade do seu empregador. Renato tem receio que no futuro não possa comprovar a experiência da função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar a reclamação trabalhista para regularizar a sua situação. Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Caso comprove que de fato é doméstico, Renato conseguirá a retificação da CTPS, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa. Alternativa B. Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração da função não é prevista e a demanda não terá sucesso. Alternativa C. Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em diante. E alternativa D. Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação feita na carteira profissional tem presunção absoluta. Gente, a alternativa correta é a A. E por que as outras estão erradas? A D você já descarta, porque diz assim, a anotação que foi feita na carteira tem presunção absoluta. Claro que não, a gente segue o princípio da primazia da realidade. O que acontece é o que é verdade. Não importa se está no contrato ou não. A realidade é o que importa. A alternativa C está errada, porque diz que os efeitos serão apenas a partir da data da sentença e também não é verdade. A anotação da CTPS retroage lá desde quando ele começou a fazer o serviço de empregado doméstico. E ali também a questão da B, que diz que somente o salário pode ser objeto de demanda judicial, também está errado, gente. A anotação da CTPS é uma das obrigações do empregador
e que ele assine certinho. Então, obviamente, a alternativa certa é a A. Se ele comprovar, ele vai conseguir a retificação da CPS e elas vão ser lançadas desde quando ele começou a fazer o serviço. Certo? Mais uma questãozinha, é a última. Não vou deixar essa aula enorme para vocês assistirem. E é curtinha também. Esse aqui, antes de eu falar, é um assunto que eu não comentei com vocês, não vi nos slides do Bruno, mas eu achei essa questão muito interessante e eu quis trazer para vocês, para que vocês soubessem. Eu não sabia, e eu falei assim, eu não saberia responder, e eu vou levar para eles, para que caso caia, eles saibam responder também. Que é a Denise, a empregada doméstica, e labora em sistema de escala de 12 horas seguidas por 36 horas interruptas de descanso na residência da empregadora. Então, é aquela escalinha ali, 12 por 36. Trabalha 12, descansa 36. Em relação ao caso concreto, e de acordo com a lei de regência, assinar a alternativa correta. O sistema de 12 por 36 para o doméstico depende de assinatura do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho. Alternativa B, é vedada a adoção do sistema 12 por 36 para os empregados domésticos. Daí porque inválido o horário adotado. Alternativa C, a lei de regência é omissa a respeito. Daí porque, em razão da proteção, não se admite sistema de escala para o doméstico. E a alternativa D, é possível a fixação de sistema de escala 12 por 36 horas para o doméstico, desde que feito acordo escrito individual. Gente, quando eu bati o olho nessa questão, eu não sabia responder. Eu nunca parei para ler essa lei de regência e eu realmente não sabia se poderia ser 12 por 36 ou não, porque não é uma coisa assim que foi me ensinado. Só que é uma coisa que pode cair na OAB e é por isso que eu trouxe para vocês. E a alternativa correta, gente, é a alternativa D. Pode sim a empregada doméstica fazer 12 por 36 e pode ser feito acordo individual. Isso é uma coisa que eu fiquei bastante dúvida, pensei, caramba, né? A maioria das coisas tem que ser por acordo coletivo, ainda mais considerando que o empregado doméstico, ele é um empregado que está em situação desfavorável e tudo mais. E não. O empregado doméstico tem total... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Autonomia para poder acordar isso individualmente com o seu empregador. Então, ele pode sim fazer o 12 por 36. Isso é válido, é legal. É legal que eu digo que não é ilícito. E caso caia na prova de vocês, acredito que não é do Bruno, não, porque ele não chegou a falar isso. Mas acredito que talvez uma futura OAB possa cair alguma coisa. Vocês já sabem que o empregado doméstico pode fazer 12 por 36 e que basta ele acordar isso individualmente com o empregador. E é isso, gente. Mais uma vez, deixei aqui a fotinho do se está tudo claro, se vocês têm alguma dúvida. Mas como vocês não estão assistindo aqui online, não tem como ter dúvida. Mas, mais uma vez, me coloco à disposição para vocês mandarem mensagem no grupo, no meu privado, no meu direct. Estou aberta a tirar dúvidas de vocês, a conversar, a discutir sobre temas. Mandei para o Matheus, acho que ele já mandou no drive de vocês, algumas questões da OAB também para vocês responderem. Em respeito a isso, tem as questões, tem toda a explicação. Vão lá, gente, é muito importante, desde já, vocês começarem a entender como que funciona a banca da FGV, como que funciona as questões que caem na OAB, porque quando você chega para estudar realmente, você já está assim, ó, craque. Você já está viciado de como são as questões que caem, você vai ter muita mais facilidade. Garanto para vocês. Escuta o que eu estou falando. E, para finalizar, muito obrigada pela atenção, todo mundo que assistiu essa aula gravada até o final. A gente se vê no próximo sábado, dia 26/10. As monitorias serão semanais. Caso aconteça algum imprevisto, eu aviso vocês no grupo, mas, a princípio, teremos aula nesse mesmo horário, 8 da manhã, sábado que vem, dia 26/10. Acompanhe a gente pelo Instagram, Maria Jardim e Monitoria Direito Unissal. Vou adorar acompanhar vocês por lá, ter vocês por lá, tirar dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Dá um oizinho final. Quero agradecer a vocês que assistiram essa aula gravada. A de hoje ficou um pouquinho maior, ficou maior do que a da semana passada. Acho que eu falei mais. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que às vezes eu falo muito, talvez esse seja o meu erro. E às vezes eu falo muito, posso estar me atrapalhando na didática. Então, se você chegou até aqui no final, me dê o seu feedback. Fala, Maju,
fala mais devagar. Ah, Maju, não mistura muitos assuntos. Ah, Maju, faz isso. Eu quero muito essa crítica construtiva de vocês, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Então, esse feedback vai ser muito importante para mim. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. E até a próxima monitoria.